Galera, esse vídeo vai ser principalmente para ver se vocês já estão aptos a começar o nosso curso de elétrica, tá? Então eu vou fazer uma revisão bem rápida. Se tu achar que tá tranquilo, pode tocar e começar a assistir os vídeos nível 2 de elétrica. Seguinte, o que eu quero só revisar aqui? Primeira coisa que você tem que estar manjando. Eu quero que vocês saibam que mais com mais vai gerar repulsão. Repulsão. Bem como menos com menos também vai gerar repulsão. E mais com menos vai gerar atração. Mais com menos eu me refiro a uma carga carregadamente de carga positiva e uma outra carga negativa. Essas são as forças que vão atuar entre elas, repulsão ou atração. Próxima coisa que tem que estar manjada. A soma das cargas positivas, a soma das cargas antes é igual à soma das cargas depois. Ou seja, eu tinha duas bolinhas, essa aqui está neutra e essa aqui está positiva, com duas cargas positivas. Depois que eu tocar as duas uma com a outra e houver a redistribuição das cargas, vai ter que ter, por exemplo, esse tipo de distribuição. Porque a carga total depois vai ter que ser igual à carga total antes. Essa relação matemática é importante para muitos exercícios. Besurado? Lembra bem? Próxima coisa. Essa representação tem que estar tranquilo. Se eu tiver, por exemplo, qualquer objeto metálico aqui ou qualquer outro objeto e eu fizer essa representação, eu estou aterrando esse objeto. Esse objeto está ligado à Terra, ou seja, ele vai ter um potencial nulo, tá? Outra coisa que você tem que estar manjando. Se eu tiver dois corpos assim e esse aqui tiver mais, quando eu tocar esse com esse, como nós mostramos aqui, vai ter uma redistribuição das cargas se eu tocar esses dois corpos. Ou seja, toca eles e depois retira. Encostei e retirei, vai ficar ambos com mais. Se antes nós tínhamos 5 mais, agora nós vamos ter uma distribuição como essa, que vai depender dos raios. Tudo bem? Para você poder calcular com qual que vai ficar mais cargas. Mas a carga antes é igual à carga depois. Isso é sempre a mesma coisa, tá? Próxima coisa que vocês têm que manjar. Dielétrico é o quê? Dielétrico é igual a isolante. Isolante. São sinônimos, tá? Então, se falou de isolante, tá falando de dielétrico. A gente fala mais de dielétrico aqui na elétrica. Próximo fator. Indução, tem que estar manjadíssimo. Eu tenho, por exemplo, aqui, teto e pêndulo. Se esse aqui tem carga positiva, e esse daqui tem carga positiva, não vai ocorrer essa distribuição. O que vai acontecer? Esse aqui vai repelir para cá, tudo bem? Eles vão ficar repelidos, só que vai ter uma concentração maior de cargas positivas para cá, porque estão sendo repelidas. E as cargas negativas como se elas viriam para cá. Tudo bem? Não necessariamente vai ter que ser assim. Não necessariamente vai ter essa distribuição de cargas que estou mostrando. Mas vai ser esse o padrão, ou seja, pode ter menos sinais de menos aqui e mais sinais de mais aqui. Vai depender do raio da nossa bolinha, mas vai ser essa distribuição. Outro exemplo, eu tenho aqui um pêndulo normal, aqui está neutro. Se eu botar uma bolinha com carga positiva aqui, vai aparecer sinais de menos aqui e sinais de mais aqui. Ou seja, essa bolinha vai ser atraída, tá? Isso tem que estar tranquilo para vocês. Próximo detalhe que tem que saber, lembrar bem, se eu tiver colocado isso e eu colocar, por exemplo, encostar minha mão nisso daqui, ou melhor, aterrar isso daqui, eu vou fazer com que haja um fluxo dos elétrons de mais para cá, tá? Os elétrons de mais, não, né? Desculpa, isso é ridículo. Vou fazer com que haja um fluxo de elétrons para cima. Tudo bem? Então isso daqui vai ficar mais negativo ainda. Eu vou tirar a parte positiva. Recordem-se disso. Se não estão lembrando, estão achando difícil, vejam os vídeos mais básicos. Próximo detalhe é eletroscópio. Estão manjados do que é eletroscópio. O eletroscópio mais comum é exatamente esse que nós estávamos mostrando, que é o de pêndulo, né? É o pêndulo elétrico. Eletroscópio de pêndulo, tudo bem? O que ele vai fazer? Ele vai te dizer qual que é a carga do... Qual é a carga do pêndulo. Perdão, ele vai dizer qual que é a carga que tu está segurando, essa daqui. Por quê? Porque tu coloca um pêndulo, na qual isso daqui é uma carga neutra, e aí dependendo da atração que tiver, dependendo de como você encostar alguma carga nele, você vai ter repulsão ou atração. Recordem-se disso. Próximo detalhe é o famosíssimo eletroscópio. Nós primeiro tivemos o eletroscópio pêndulo, né? O pêndulo elétrico. Pêndulo. E agora nós temos outro eletroscópio, que é o eletroscópio de folhas. Esse aqui também é bem famoso. E como é que ele funciona? Você tem basicamente é um vidrinho assim, e nesse vidrinho
você vai ter aqui uma bolinha que está presa. E aqui tem duas folhas metálicas. Quando eu colocar por indução, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é por indução que vai ocorrer o fenômeno. Quando eu colocar uma carga positiva aqui em cima, próxima, eu vou induzir uma carga negativa aqui. E aqui vai ficar cargas positivas. Tudo bem? Se eu estou colocando cargas negativas aqui, quer dizer que estão subindo elétrons, e aqui está ficando positivo. E as folhas vão se afastar. Isso é bom para te saber se isso aqui está eletrizado ou não. Se estiver eletrizado, as folhas se afastam por repulsão. Caso contrário, esse fenômeno não vai ocorrer. E a última coisa que eu queria revisar, para ver se estão bem safos, é forças elétricas. Qual que é a fórmula da força elétrica entre duas cargas? Uma carga Q e uma carga Qzinho, dizendo-se que... Não, eu quero saber a força em módulo, tá? Como é que tu calcula a força entre essas duas cargas? A força elétrica entre elas, tá? Desprezem a força gravitacional, por favor. É igual a K vezes o módulo de Q vezes o módulo de Qzinho. Na prática, a gente nunca usa esse módulo. É só para te saber que a gente está representando aqui a força positivamente, né? Como a gente não sabe qual é o sinal que tem cada uma, estamos dizendo que a força positivamente não sabemos para qual lado que ela está indo. Dividido pela distância ao quadrado. É só te lembrar da força newtoniana, beleza? Na qual esse K, a gente vai falar depois, é 1 sobre 4 πε. Isso aqui vocês não devem ter visto ainda. Mas o K vale 9 vezes 10 na 9. 9 vezes 10 na 9 newtons metro ao quadrado por C ao quadrado. Não precisa decorar isso daqui. É bom ter o 9 vezes 10 na 9 na cabeça, mas não precisa decorar a unidade. Isso é trivial de ser concluído, certo? Se vocês tinham isso bem em mente, já fizeram alguns exercícios, deram uma olhada no nível 1, vocês estão safos para continuar a assistir agora a segunda parte da revisão. Bizu?